semana nós vamos falar sobre a confiança em Deus, a fé por um fio. Vou contar a história de um alpinista. Esse alpinista, ele queria subir o Pico de Aconcagua, que é um lugar muito frio, muito alto, e ele foi sozinho. Ele foi sozinho porque ele queria comemorar esse feito individual, né? Só que ele teria que subir num dia e descer no mesmo dia. Por quê? Porque ele não levou equipamento de camping para ele dormir numa barraca, por exemplo. E seria extremamente frio e ele teria que voltar no mesmo dia, senão ele morreria de frio. Então o que ele fez? Ele foi, subiu. Quando ele estava a mais ou menos uns 50 metros do cume, ele escorrega e começa a cair. Aí ele vai descendo, a única coisa que ele vê é o paredão na sua frente. E aí começa a escurecer, e ele caindo. Cai, no escuro. Você sabe que o alpinista ele amarra uma corda na cintura, e essa corda é presa lá em cima. Para caso ele cair, essa corda vai se prender em algum lugar ali, e ele não vai cair direto. Aí o que acontece? Ele começa a cair, e daqui a pouco ele fica preso, fica pendurado, ele não sabe onde ele está, mas ele está preso, segurando pela corda. E começa a escurecer. O alpinista então começa a pensar, nossa, se escurecer e eu passar a noite aqui, eu morrerei congelado. E começa a se apavorar, e aí ele pergunta, pede a Deus, Deus, por favor, me ajude. Se você me ouve, me ajude. E Deus pergunta, você confia em mim? Ele responde, claro que confio. Se eu passar a noite aqui, eu morrerei congelado. O que eu faço, meu Deus? Me ajude. E Deus responde com ele. Pega a faca que está na sua cintura e corte a corda. Ele falou, mas se eu cortar a corda, eu vou cair direto lá embaixo, eu vou morrer. Deus repetiu. Corte a corda. E ele não cortou. No dia seguinte, o time de resgate encontrou um alpinista morto, congelado, pendurado em uma corda a 1 metro do chão. A confiança dele não foi absoluta. Em Provérbios 3, 5, 6, a gente tem aqui dizendo o seguinte, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, ele não confiou no Senhor de todo o coração. E para terminar, tem uma outra historinha de um menininho que ele pega um avião, sobe no avião, senta na poltroninha sozinho lá, o avião senta uma senhora do lado dele, o avião começa a ter muita turbulência, e começa a bater, começa a chacoalhar, as bolsas caindo, todo mundo desesperado gritando, e a mulher olha pro menininho, o menininho calminho. E todos desesperados, nós vamos morrer. E aí a senhora perguntou pro menininho, você não tem medo? Por que você está tão tranquilo? E o menino responde, porque o piloto é o meu pai. Que é um exemplo ao contrário. É um exemplo da fé absoluta no Senhor. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, tu és meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Isso está escrito em Salmos 91, 1, 4. Graça e paz.
Fiquem com Deus. Até a nossa próxima live.